ativismo judicial em tempos de coronavírus. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar. Meu nome é Rodrigo Amaral, eu sou juiz auxiliar da presidência e também professor de processo civil. Tenho uma satisfação enorme de dividir esse espaço da ESEG. Quero agradecer o convite de dividir esse espaço com meu amigo, o professor José Miguel Garcia Medina, para que a gente possa desenvolver um pouco esse tema. Para você que acompanha a ESEG, nossa live hoje está sendo transmitida pelo Instagram e pelo YouTube, onde você poderá encontrar o vídeo na íntegra deste e de outros eventos já promovidos. Antes de eu fazer uma apresentação mais formal do professor José Miguel Garcia Medina, eu queria fazer algumas observações importantes, alguns avisos. Caso a nossa conexão trave ou caia, aguardem, porque a live vai ser retomada. E vocês todos que estão nos assistindo podem participar da nossa conversa enviando perguntas pelos chats do YouTube ou do Instagram. E a equipe da ESEG vai estar acompanhando para repassá-las a mim e ao professor Medina, para que nós possamos responder ao final ou ao longo dessa conversa. A avaliação em relação a essa ação educacional é muito importante para o aperfeiçoamento do trabalho da ESEG. Então, você pode acessar clicando nos links que estão na nossa bio do Instagram e na descrição do vídeo no YouTube. E se você desejar ser certificado com relação a essa ação educacional, clique no link que será disponibilizado por nossa equipe nos chats do Instagram e do YouTube durante a transmissão da live. Então, fiquem atentos com relação a isso. Vamos apresentar, então, o nosso convidado de hoje. O professor José Miguel Garcia Medina, ele é advogado, doutor e mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, professor da Universidade Estadual de Maringá e também da Universidade Paranaense, e autor de vários livros: Constituição Federal Comentada, Código de Processo Civil Comentado, Código Civil Comentado, Execução, Pré-Questionamento, etc. Se não me falha a memória, o professor Medina também participou da comissão que redigiu o atual Código de Processo Civil. Então, ele tem uma vasta experiência nessa área do processo civil, na área do direito constitucional, e ele é motivo de orgulho para todos nós paranaenses. É um professor de processo civil conceituado no Brasil todo e de primeira linha. Seja muito bem-vindo, professor Medina. É um prazer dividir esse espaço com o senhor. Olá, doutor Rodrigo. É para mim uma grande honra, é um verdadeiro privilégio. Agradeço muito as suas gentis palavras, são evidentemente exageradas. Espero que não tenha criado muita expectativa no pessoal que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, para esse nosso bate-papo hoje sobre um tema tão importante, tão complexo, que é ativismo judicial, sobretudo nesse contexto da Covid-19, né? Pois é. Então, para a gente começar essa conversa, professor Medina, eu acho que assim seria importante, para que a gente possa situar a nossa assistência, a gente começar conceituando, né? Há muita confusão entre os conceitos de judicialização e de ativismo judicial. Então, para tornar esse tema mais claro, esse tema mais acessível, né, eu gostaria de saber do senhor essa diferenciação na definição, no conceito desses dois temas, judicialização e ativismo judicial. Certo. Eu vou começar um pouco de uma maneira um pouco mais geral e aí a gente vai aprofundando e esmiuçando mais um pouco essas definições e essas distinções. Quando nós usamos a expressão ativismo, nós estamos nos referindo a uma postura do Poder Judiciário como instituição, ou às vezes de um tribunal, como o Supremo Tribunal Federal, como um órgão, ou às vezes como um magistrado, por exemplo, como também um órgão ao proferir uma sentença, né? É uma postura, diz respeito à atividade, ao modo dessa pessoa, dessa potestade, dessa entidade atuar frente a determinadas situações. Então, por exemplo, eu posso dizer que o Supremo Tribunal Federal, ao proferir uma decisão
suspendendo a nomeação pelo presidente da República de um chefe da Polícia Federal. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal adotou uma postura ativista, ou o ministro, no caso, né, salvo engano, foi o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes adotou uma postura ativista. Então, ativismo judicial, quando nós usamos a expressão ativismo, estamos falando da postura, da atitude, do modo de agir desse órgão, ou do próprio tribunal, ou do próprio Poder Judiciário como um todo. A judicialização diz respeito a um fenômeno mais complexo, é uma situação que acompanha esse contexto social e econômico que nós vivemos hoje, mas que já não vem de hoje, né? Muita gente explica isso dizendo que é uma marca do nosso tempo, diz respeito, por exemplo, à grande complexidade das relações sociais, das relações humanas, das relações econômicas, diz respeito, por exemplo, à entrada de temas que antes pertenciam à moral e não ao direito, né? Temas que passam a entrar no ambiente jurídico, digamos assim, né? Então, lá atrás, por exemplo, pensava-se, né, que não incumbiria ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre a possibilidade de equiparação à união estável, né, da união entre pessoas do mesmo sexo. Para alguns, esse era um tema não jurídico, mas é um tema que foi judicializado, um tema, entre aspas, que pertencia à moral das pessoas, mas que foi judicializado. Tem temas que, até bem pouco tempo atrás, nós pensávamos que eram assuntos atinentes única e exclusivamente à administração pública, que se tornaram judicializados, né? Então, por exemplo, antigamente, né, e esse antigamente já vai bem antigamente mesmo, nós não imaginávamos que nós deveríamos pedir a um juiz que o juiz determinasse que um determinado medicamento, um determinado tratamento médico me fosse concedido. É a judicialização da política, né? Ou judicialização das decisões que deveriam estar sendo tomadas pela administração pública. Então, eu tenho, de um lado, a judicialização da moral, são aqueles assuntos... Moral, quando eu uso a expressão moral aqui, eventualmente alguém que esteja nos assistindo não tem conhecimento técnico jurídico, né? A expressão moral em direito a gente usa para empregar tudo aquilo que pertence às relações humanas, mas não é jurídico, né? Então, pertence ao ambiente da moral. Não estou falando que fulano de tal é imoral, por exemplo, né? Nada a ver com isso. Então, questões atinentes a relações familiares, que até bem pouco tempo atrás nós não considerávamos que pudessem ser jurisdicizadas, né? São cada vez mais levadas à justiça. Um exemplo interessante de questão de direito, que hoje é uma questão de direito, que até bem pouco tempo atrás não se considerava uma questão de direito, por exemplo, a hipótese do pai que não convive com o filho, não visita o filho, não fala com o filho, né? Até bem pouco tempo atrás se imaginava que essa questão, né, o abandono afetivo, não era uma questão jurídica, mas é uma questão que foi judicializada. Então, tem judicialização desses temas morais, tem judicialização de temas, né, da política, daí a gente fala de judicialização da saúde, por exemplo, né? Hoje, quase todos os temas relacionados à saúde são resolvidos na justiça e não, pura e simplesmente, pela administração pública, né? E, semelhantemente, aproveitando que estamos falando da judicialização da política, e aproveitando ainda um exemplo que eu mesmo acabei de dar aqui, né, a gente tem o problema da judicialização daquilo que deveria ter sido objeto de decisão do legislador. Um exemplo disso, né, é a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal há praticamente 10 anos sobre a equiparação da união estável, união entre pessoas do mesmo sexo, à união estável entre pessoas de sexo diferentes, né? Inclusive, há um trecho do voto do ministro Celso de Mello, né, que eu acho muito interessante, né, em que o ministro Celso de Mello fala exatamente disso. Olha, o ativismo judicial não é desejável, mas essa postura do Poder Judiciário, né, ela acaba se impondo, no caso, ao Supremo Tribunal Federal, quando o poder legislativo é omisso insistentemente sobre determinados temas como esse, né? Um outro exemplo que nós tivemos disso, que significa, de alguma maneira, uma atuação, uma postura mais ativa do Supremo Tribunal Federal sobre temas que já deveriam ter sido resolvidos pelo Poder Legislativo, e é uma questão bastante polêmica, né? Uma decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no ano passado,
sobre a criminalização da homofobia e da transfobia, né? Durante muito tempo se discutiu, ou se evitou discutir, talvez, no Congresso Nacional, o modo como a conduta, né, de homofobia poderia ser punida. Se seria crime, não seria crime, que tipo de sanção isso deveria receber, né? Com o passar do tempo, houve insistentes, né, provocações junto ao Supremo Tribunal Federal para que ele se manifestasse. E, recentemente, eu não me lembro exatamente o mês do ano passado, mas foi certamente no ano passado, no final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal ele equiparou, né, de alguma maneira, a homofobia ao crime de racismo, né? Ele disse, o Supremo Tribunal Federal, inclusive com um voto bastante marcante do ministro Celso de Mello também, né, que essa figura poderia ser equiparada a uma espécie de racismo social, né? Nesse caso, para a maior parte da doutrina que está se debruçando sobre esse tema, para usar esse exemplo, né? Veja, nós estamos diante de uma situação fática consistente na judicialização de um tema que pertencia à política legislativa, vamos chamar assim. O Congresso Nacional deveria tratar desse tema, mas diante da omissão insistente do Congresso Nacional, diante da mora legislativa, né, que é a expressão que a gente usa quando a gente vai falar do mandado de injunção, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal acabou atuando, né? E acabou tratando, para muitos, com uma decisão criticável sob o ponto de vista jurídico, né, tratando essa conduta como se fosse um crime equiparável ao do racismo, né? Então, fechando aqui, eu tentando fechar em apertada síntese, né? A judicialização é uma circunstância fática que vem se intensificando em tempos recentes, né? A cada dia, a cada ano que passa, a gente vê cada vez mais temas sendo judicializados, né? Outros preferem dizer jurisdicizados, temas que não pertenciam ao direito passam a ocupar a atenção dos juristas, do poder judiciário, dos advogados, etc. e tal. Já o ativismo não tem a ver com esse ambiente social e econômico, mas sim com a postura dos juízes, com a postura, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Então, voltando ali ao exemplo, lá, aquele primeiro exemplo que eu mencionei, da união entre pessoas do mesmo sexo, né, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal sobre esse tema, que para muitos, né, foi uma decisão marcadamente ativista do Supremo, e o ministro Celso de Mello afirma isso no voto dele, que isso, embora seja uma situação excepcional, eles não tinham saída se não fazer isso naquele contexto, né? O ativismo é a postura do tribunal. O Supremo Tribunal Federal, naquele contexto, ele poderia, se ele eventualmente entendesse apropriado, ele poderia dizer, não, esse não é um tema jurídico, esse não é um tema a respeito do qual eu, como Supremo Tribunal Federal, vou me manifestar. Não que não é um tema jurídico, é um tema jurídico. Mas sobre esse tema é necessário que o poder legislativo se manifeste. Não é algo que tem que ser resolvido aqui no ambiente do Supremo Tribunal Federal. Não sei se o doutor concorda com essa distinção, se segue esse modo de pensar também. Eu concordo sim, professor Medina. Eu penso o seguinte, né? Por muito tempo, antes da Constituição de 88, nós tivemos a aplicação rígida daquela regra da separação dos poderes. Então, quando vinham temas que diziam respeito, principalmente a políticas públicas, ao Supremo Tribunal Federal, ou à Justiça em geral, ao Poder Judiciário em geral, geralmente a posição do Poder Judiciário era dizer o seguinte, não, isso aqui fica distrito à questão do Poder Executivo, é o Poder Executivo que deve resolver isso. Isso fica distrito ao Poder Legislativo, é o Poder Legislativo que deve resolver isso. Me parece que depois da Constituição de 88 e por uma decisão também do ministro Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal passou a entender de que o Poder Judiciário podia ir além e começou efetivamente indo além com relação à garantia dos direitos fundamentais, em que a nossa Constituição ela não era só uma carta política, mas ela era efetivamente uma carta jurídica, no sentido que o Poder Judiciário tinha que, ao menos, garantir os direitos fundamentais e podia, então, entrar, eventualmente, na esfera de outros poderes, exatamente para isso. Então, me parece que a judicialização começou a partir daí, ou seja,
os cidadãos eles começaram a se socorrer do poder judiciário, exatamente porque viram uma brecha de garantias de direitos fundamentais em que o Poder Judiciário passou a romper um pouco aquela rigidez com relação ao princípio rígido da separação dos poderes. O Supremo Tribunal Federal passou a entender que, com relação aos direitos fundamentais, o Poder Judiciário podia ter uma posição um pouco mais incisiva. Então, me parece que essa judicialização ela está presente nas modernas democracias, a possibilidade do cidadão levar ao Poder Judiciário a sua pretensão, principalmente quando ela diz respeito a direitos fundamentais que envolvem políticas públicas, e eu acho que na área da saúde é isso que acontece. O cidadão vai em busca da afirmação do direito social à saúde, que é um direito fundamental, e, portanto, ele propõe as demandas, e me parece que a judicialização é isso. O ativismo, por outro lado, é quando o poder judiciário ele passa a ditar a política pública. É o poder judiciário quem passa a dizer como deve se dar a política pública, como ela deve acontecer. Então, ali acaba havendo uma substituição da atividade executiva, uma substituição da atividade do legislativo. Então, por vezes, me parece que a judicialização nem sempre ela leva ao ativismo. Você pode ter, por exemplo, ações que são propostas para o fornecimento de medicamento, em que o Poder Judiciário diga, ora, se este medicamento não consta das respectivas listas, se não há uma evidência da eficácia dele, se não há condições, se não há protocolo clínico para que ele seja fornecido, não há obrigação do Poder Judiciário fornecer. E aí me parece que nós temos o fenômeno da judicialização sem o fenômeno do ativismo. Então, é essa diferença que me parece marcante entre a judicialização e o ativismo. A judicialização é trazer todas essas demandas, todas essas pretensões ao Poder Judiciário. E o ativismo é até que ponto, eventualmente, o julgador pode se investir com relação aos outros poderes para ditar uma política pública. Perfeito. Então, eu penso que é essa diferença que deve ser feita, né? E na época, e isso avançou muito para todas as áreas. Eu acho que o medicamento é muito forte com relação a isso, mas há também ações que dizem respeito à moradia. O senhor falou de algumas demandas que dizem respeito à omissão legislativa, né? Como nesse caso da homofobia, da transfobia e tal. E muitas vezes o que a gente discute aqui não é que alguém seja a favor de qualquer forma de ofensa à homofobia ou de qualquer... não é nada disso. É a questão do Poder Judiciário poder ou não dizer que isso é crime sem que haja uma lei dizendo que isso é crime. Até que ponto ele pode enquadrar isso na lei do racismo sem que isso esteja lá efetivamente escrito, né? E foi isso que o Poder Judiciário fez. Então, me parece que a questão que se coloca como uma questão complicada não é a judicialização. A judicialização, por si mesmo, ela não é ruim. O problema que se coloca é a questão do ativismo, até que ponto o Poder Judiciário pode na verdade, substituir a atividade dos outros poderes. Isso, por vezes, pode ser um pouco perigoso, principalmente quando a gente trata de política pública, porque, às vezes, o julgador não tem a noção do todo, ele não tem a noção do todo, ele tem a noção daquele caso concreto, ele forma a convicção dele a partir dos dados que lhes são trazidos pelas partes. Você, por exemplo, vai conceder uma liminar, por exemplo, uma tutela de urgência, né, liminarmente, ou seja, sem ainda ouvir a parte contrária, você tem as informações que lhe são trazidas pelo autor da demanda. E muitas vezes você não tem a noção do todo da política pública. E me parece que esse pode ser o perigo do ativismo judicial. Eu não sei se você concorda com isso. Perfeito.
se o senhor me permite, tem um exemplo interessante que vai bem ao encontro disso que o senhor acabou de mencionar, de situações que são judicializadas, mas que não significam necessariamente ativismo. Então, a gente assistiu, aqui no Paraná mesmo, aconteceu isso em relação a vários municípios, a gente viu isso também acontecendo no Brasil inteiro, esse conflito entre decretos de municípios, decretos de prefeitos, decretos de governadores e decreto do presidente da República, por exemplo, dizendo que atividade pode ser realizada no município em determinado local e que atividade não pode ser realizada. Inevitavelmente, diante do conflito entre um decreto, por exemplo, de Curitiba e um decreto do prefeito de Curitiba e um decreto do governador do estado do Paraná, inevitavelmente, havendo controvérsia, havendo dúvida sobre qual dos dois decretos há de prevalecer, essa questão acaba sendo judicializada, né? Então, é a judicialização desse problema. Agora, sendo, inclusive, coerente com isso que o senhor acabou de mencionar, e me parece correto, né? A decisão do juiz que se manifestará sobre isso, qual dos dois decretos vale, qual dos dois decretos deve ser observado aqui no município de Curitiba, no município de Maringá, etc. e tal, isso não é ativismo necessariamente, né? Ele vai dizer qual o âmbito de legitimidade ou o âmbito de competência, por exemplo, de cada um dessas autoridades, né, administrativas, do poder municipal, do poder estadual, etc., qual deles pode disciplinar esse tema. Agora, nesse caso, não terá havido ativismo, pelo menos não em princípio. Agora, tem uma outra decisão que tem a ver com isso também, bastante polêmica, que foi proferida no estado do Maranhão, salvo engano, por um juiz em São Luís, no estado de Maranhão, em que este juiz determinou o bloqueio total do comércio, né? Não me recordo se foi só para São Luís ou se para o estado todo do Maranhão, e naquele caso, por conta de uma ação movida pelo Ministério Público, né? O Ministério Público ajuizou uma ação contra o Estado para compelir o Estado a adotar o que em inglês o pessoal gosta de usar a expressão lockdown, que é o bloqueio total, e esse magistrado proferiu uma decisão nesse sentido. Isso é uma coisa interessante, né? Então, também aqui a gente tem a judicialização desse tema, mas talvez aqui, né, o juiz talvez tenha agido com ativismo, porque muitos questionam se essa decisão sobre esse assunto, nesse caso particularmente, essa decisão que teria uma natureza mais político-administrativa, embora devesse ser informada por dados científicos, etc., mas é uma decisão inegavelmente de índole político-administrativa. A pergunta que muita gente faz é: poderia o magistrado ter tomado essa decisão? Então, boa parte daqueles que trataram desse tema consideram que, nesse caso, houve um ativismo por parte desse magistrado. Só que, nesse caso particularmente, o governador do estado, o estado do Maranhão, não recorreu contra a decisão do juiz, né? O poder público, que poderia ter impugnado, poderia ter requerido a suspensão dessa decisão do magistrado, aderiu à decisão do magistrado. E com isso, nós assistimos um outro movimento que é decorrência, digamos assim, desse ativismo. Qual que é? A transferência, entre aspas, não é uma transferência, por assim dizer, que se dá de uma maneira institucionalizada, mas é uma transferência que ocorre por força da contingência dos fatos ou dos fatos sociais, mas é uma transferência do centro de decisão, porque não raro o administrador público ele não quer tomar uma decisão difícil politicamente, né? E ele espera uma provocação por um desses legitimados para o ajuizamento da ação. Um exemplo, o Ministério Público, uma associação, coisa parecida, a fim de que um juiz, a fim de que o Poder Judiciário profira, vamos chamar assim, essa decisão que seria a decisão difícil sobre o caso, né? Tem um autor que é muito conhecido para aqueles que estudam sociologia, né? Niklas Luhmann, que com base na doutrina de um outro autor chamado Durkheim, né? Ele diz que nesse caso, quando o juiz decide algo que quem deveria ter decidido seria o administrador público, ele atrai para si a cólera do povo, né? Porque, na verdade, a decisão política, boa ou ruim, né, certa ou errada, se tomada apenas pelo político, o político vai, digamos, colher os louros, né, ou sofrer ali as críticas, por assim dizer, no ambiente político por ter tomado aquela decisão. Agora, a partir do momento que o Poder Judiciário
Isso é interessante. Numa primeira situação, num primeiro momento da nossa história recente, me parece que isso era mais raro. O poder judiciário ele era provocado em situações menos frequentes para tomar esse tipo de decisão. Mas agora, mais recentemente, isso tem sido cada vez mais frequente. E se o juiz, ou se o tribunal, ou se o poder judiciário passa a tomar essas decisões que antes seriam decisões tomadas no âmbito político-administrativo, o judiciário, acaba atraindo para si, né, aquilo que esses autores chamam de cólera do povo, né? Exatamente. Que, por vezes, né, o que o senhor está falando dessa decisão específica, o administrador não quer arcar com o custo político da decisão que ele tem que tomar. Então, ele lá dizia o seguinte: bom, se o lockdown ele vai causar algum prejuízo para a atividade econômica e isso vai atrair a cólera do povo, não fui eu que fiz, não fui eu que fiz, foi o juiz que fez. Eu só não recorri, mas não fui eu que efetivamente causei todo esse prejuízo com relação à atividade econômica. E na verdade, o Poder Judiciário também ele vive com esse problema na seguinte perspectiva, né? Ele também não pode negar a jurisdição, ele vai ter que apreciar os pedidos. Ele pode até dizer que bom, eu não vou conceder o pedido porque, eventualmente, eu não tenho todas as condições para se chegar a essa conclusão ou aquela conclusão, isso tem que ficar mesmo em esfera política, mas ele não pode tentar decidir. Judicializada a questão, o Poder Judiciário vai ter que, ao menos, dizer que aquela questão deve ficar na esfera jurídica, que ele não tem condições de ter todo o conhecimento para proferir a decisão, ou, eventualmente, uma determinada decisão pode causar um problema financeiro, orçamentário ao poder público, invencível e tudo isso, né? Mas ele não pode deixar de decidir. Então, a judicialização chama o poder judiciário a tomar determinadas posições, né? A judicialização exige isso do poder judiciário. E aí que fica essa questão de até onde o poder judiciário pode ir. Me parece que, como tudo na vida, a virtude está no meio, né? O poder judiciário não pode substituir toda hora o administrador, ele não pode substituir toda hora o legislador, mas ele também tem que ficar atento de que a carta política não é só uma carta de intenções, a Constituição Federal. É preciso assegurar os direitos fundamentais. Nós temos que pensar, pelo menos, em assegurar ao cidadão brasileiro um estado mínimo, né? Uma condição mínima de sobrevivência. E com relação a isso, me parece que o Poder Judiciário tem que legitimamente tomar a decisão, ainda que ele tenha um custo para isso, ainda que por vezes ele tenha que arcar com a cólera da opinião pública, mas ele tem que tomar determinadas decisões, porque senão a nossa Constituição Federal, nesse aspecto dos direitos fundamentais, ela passa a ser ali alguma coisa que não vale. E me parece que essa não foi a vontade do legislador ordinário. Professor Medina, a gente já tem algumas perguntas aqui que estão nos passando, né? E isso é bom, né? Porque mostra que nós estamos com uma audiência, então, aqui na nossa live. Então, a primeira pergunta é a seguinte: quais os limites que o juiz pode ultrapassar na decisão alusiva às suspensões de contratos privados em razão da pandemia? E se haveria, então, uma supermitigação justa do artigo 421-A do Código Civil? Deixa eu já abrir aqui, inclusive, 421-A, para ler ele durante a nossa conversa aqui. Tá. O artigo 421-A foi inserido em reforma recente, né, da Lei 13.874 de 2019, que estabelece, digamos assim, essa lei e assim também esse dispositivo do Código Civil, né, uma tentativa, digamos assim, de proteção àquilo que as partes tiverem celebrado, tiverem convencionado, né? Então, por exemplo, o artigo 421-A, inciso 3º, estabelece que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada, né? Ou seja, significa dizer que o magistrado, por exemplo, o Poder Judiciário, não poderia atuar de modo a revisar cláusulas contratuais estabelecidas ali pelas partes.
esse é um ponto. Só que o artigo 421-A, embora nós estejamos aqui, me parece que não é nem o momento de analisar esse dispositivo com mais vagar e profundidade. A própria lei ela é cheia de nuances, a lei que inseriu esse dispositivo. Esse artigo 421-A, ele não revoga, ou melhor dizendo, ele não revoga sequer tacitamente, a meu ver, né, disposições como, por exemplo, a do artigo 317 do Código Civil. Né? O artigo 317 do Código Civil estabelece que, quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, o juiz poderá corrigir a pedido da parte, né, etc. Né? Então, aqui é uma hipótese que diz respeito a circunstâncias imprevistas ou imprevisíveis que surgiram no momento da execução do contrato. Então, se por um lado é certo que nos termos do artigo 421-A, inciso 3º, eu, juiz, ou o Poder Judiciário, tem que respeitar aquilo que as partes celebraram, o que nada mais é do que manifestação daquele princípio pacta sunt servanda, é inegável também que, havendo circunstâncias imprevisíveis, né, autoriza a própria lei civil que aquele contrato seja submetido, né, a algum tipo de revisão. Um outro dispositivo que também toca esse assunto é o artigo 478. O artigo 478 do Código Civil estabelece que nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Então, se por um lado o artigo 317 do Código Civil fala da revisão do contrato em razão da ocorrência de motivos, né, do surgimento de motivos imprevisíveis, o artigo 478 fala de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Né? Então, perceba que, salvo o melhor juízo, esses dois dispositivos, de alguma maneira, eles convivem com o artigo 421-A. O artigo 421-A, inciso 3º, ele diz aquilo que todos nós sabemos, que em circunstâncias normais, em não havendo motivo algum que justifique a revisão do contrato, haverá que se respeitar o que as partes tiverem celebrado ou colocado ali no seu instrumento contratual. Bom, a questão que surge é, em tempos de Covid-19, né, em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus, todos os contratos vão poder ser revistos pelo Poder Judiciário? A meu ver, a resposta é negativa, porque há circunstâncias e circunstâncias. Né? Nesse momento aqui, inclusive, nós estamos dando um exemplo de uma situação que se reproduz em um sem número de contratos. Né? Então, por exemplo, se aqueles de vocês, ou aqueles de nós, que estejamos fazendo um curso de mestrado, um curso de doutorado, ou um curso de especialização, que seria, pelo menos em tese em princípio presencial, mas por conta da Covid-19, nós o estamos fazendo através de aulas remotas, né? E há uma manutenção da qualidade da aula, da comunicação, das atividades, etc. Pelo menos em princípio, em boa parte dos casos, não haverá motivo para a revisão das cláusulas contratuais. No caso de fornecimento de produtos por uma indústria alimentícia a uma rede de supermercados. Ora, apesar da pandemia, aliás, esses dias atrás eu li até uma reportagem dizendo que as redes de supermercados experimentaram um aumento, né, no seu movimento, porque muitas pessoas passaram a fazer as suas refeições em casa, começaram a comprar alimentos, etc. e tal. Então, esse seria um segmento da economia que não teria sido tão afetado negativamente, né, a fim de dizer que ele estaria sendo prejudicado, etc. E um outro ponto interessante, me parece, que é o seguinte: tanto o artigo 317 quanto o artigo 478 do Código Civil, eles chamam a atenção para a desproporção que se dá entre as prestações devidas por ambas as partes. Né? Então, se eu e o doutor Rodrigo, nós dois estamos sendo afetados aqui pela Covid-19, mas eu não posso, pelo simples fato de eu estar me sentindo mais prejudicado pelo problema que está acontecendo, eu posso mover uma ação contra ele, né, para pleitear uma revisão, porque talvez eles também estejam sofrendo com isso. Né? Se me permite, doutor Rodrigo, eu acho que aqui a gente já pode mencionar aquele projeto de lei que está tramitando no Congresso,
e que, inclusive, foi enviado à sanção, salvo engano, o prazo para a sanção vence no dia 10 de junho, 10 ou 15 de junho, mas é nos próximos dias, é o projeto de lei 1179. Eu acho que o pessoal deve enviar aí para a turma que está nos assistindo, mas se vocês não, aqueles que eventualmente não participam aí, não está acompanhando nesse momento ao vivo, é fácil de localizar o projeto de lei. O projeto de lei 1179 foi aprovado pelo Congresso Nacional e aguarda a sanção do presidente da República. Esse projeto de lei 1179, eu vou destacar só dois artigos dele aqui. Por exemplo, no artigo 3º, né, ele estabelece que os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Um outro exemplo, o artigo 7º, né, dessa lei diz que não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos dos artigos, como a gente mencionou, 317, 478, etc., o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. Então, esse projeto de lei, de alguma maneira, ele se preocupa com a segurança jurídica. Ele quis evitar, né, que tudo fosse, usando a expressão que a gente começou a usar lá no começo da live, tudo fosse judicializado, né? Então, todas as situações possíveis e imagináveis relacionadas à Covid-19 fossem levadas à justiça. Isso é muito preocupante mesmo, e me parece que essa reação do Legislativo foi até razoável. Por quê? Porque logo que surgiu esse problema da pandemia, a gente sabe que há segmentos da economia, há segmentos da sociedade que merecem atenção imediata, né? Como, por exemplo, aquelas pessoas que precisam de imediato socorro financeiro, daí o governo, apesar de alguma resistência no começo, o governo entrou ali pagando um valor periódico, etc. e tal. As empresas que precisam de empréstimo facilitado, né? E com juros, quem sabe, até subsidiados pelo governo, e etc. e tal. Então, a gente tem um monte de pessoas que precisam inevitavelmente, indubitavelmente, de ajuda, e ajuda imediata, né? Que talvez tenha até demorado demais para chegar. E, por outro lado, a gente tem segmentos que não há motivo, não há o que justifica que eles, por exemplo, queiram judicializar todas as suas relações jurídicas. Então, esse projeto de lei 1179, me parece, ele foi concebido com essa preocupação. Eu assisti li na página do Superior Tribunal de Justiça uma entrevista do ministro-presidente do STJ, inclusive, João Otávio de Noronha, em que ele manifestava uma preocupação do que alguns estão chamando de princípio da Covid-19, né? Então, veja só que absurdo, seria o novo princípio jurídico, né? O princípio da Covid-19. E não é assim. Nós temos, esses dias atrás, eu ouvi uma expressão que eu achei formidável, né? Nós estamos todos passando por uma tempestade, mas nem todos estão passando por barcos iguais. Cada um está enfrentando esse problema de uma maneira diferente. Se, por um lado, há pessoas, há empresas, há pessoas físicas que precisam de imediato auxílio, isso não vale para todo mundo, né? Há uma série de segmentos da economia, por exemplo, que estão, se não navegando em águas calmas, né, pelo menos eles não estão sofrendo tanto quanto outras empresas, por exemplo. Então, esse projeto vai nesse caminho. Depois, doutor Rodrigo, porque eu falei demais, talvez seja o caso de a gente comentar também um outro projeto, que é o 1397. Esse passou agora na Câmara dos Deputados e acabou de chegar no Senado Federal, que tem um propósito parecido, mas é diferente. Tá certo. Não, o senhor sempre fala com muita propriedade, professor Medina. É sempre um prazer enorme para todos nós ouvi-lo, para todos os nossos assistentes, para o público em geral, para os servidores do tribunal, para os magistrados. É sempre um prazer conversar com o senhor. A gente sempre aprende bastante com relação a isso. Eu acho que o senhor tem razão nisso, né? A crise vai afetar empresas e pessoas físicas de maneira diferenciada. E isso vai ter que ser levado em consideração. Me parece que o objetivo do legislativo foi importante, foi exatamente tentar diminuir um pouco a judicialização, né? Já foi prever algumas situações.
mas isso vai acabar indo também ao Poder Judiciário para ver aquilo que se encaixa, o que não se encaixa, como que isso deve ser tratado no âmbito do direito privado, né? A gente também pode falar aí numa espécie de ativismo judicial, quando o judiciário efetivamente ele se insere no âmbito das atividades das negociações privadas e passa a estabelecer como elas devem se dar, qual é a melhor interpretação para as cláusulas contratuais, como isso deve acontecer. Mas essa preocupação, eu acho que nós vamos ter muitas demandas que dizem respeito a essa questão. Nós estamos tendo essas primeiras demandas que dizem respeito aos atos administrativos que estão sendo praticados, mas eu acho que no decorrer do final desse ano, do próximo ano, nós vamos ter um grande número de demandas com relação às relações privadas que estão sendo fortemente também afetadas por essa lamentável pandemia a qual nós estamos, infelizmente, submetidos. Nós temos mais algumas perguntas aqui. Estão perguntando também desse equilíbrio entre ativismo judicial e a autocontenção das cortes. Eu queria até falar de uma experiência pessoal, né? Eu já tinha trabalhado na presidência, agora voltei a trabalhar na presidência do Tribunal de Justiça, na gestão do desembargador Xisto Pereira, nosso presidente, a quem eu agradeço o convite que me foi feito. Eu tenho um orgulho enorme de participar dessa gestão e de compartilhar com ele as preocupações do Poder Judiciário. E uma das minhas funções lá como juiz auxiliar da presidência é auxiliá-lo nos incidentes de suspensão de liminar. Os incidentes de suspensão de liminar, ao lado do critério, ou ao lado de ser instrumento jurídico, ele também é um instrumento político. E ele é um mecanismo que o tribunal tem, através de uma primeira decisão do presidente, que depois pode ser submetida a recurso perante o órgão especial, é um instrumento importante em que o presidente pode, eventualmente, suspender a execução de tutelas de urgência deferidas liminarmente, ou até mesmo da eficácia de sentenças, suspender a eficácia de sentenças até o trânsito em julgado. Então, me parece que este é um mecanismo importante e que é muitas vezes utilizado pelo poder público exatamente para que se faça essa contenção com relação ao ativismo. Quando o ativismo ele se dá de uma maneira, à primeira vista, imprópria, ou de uma maneira que ele possa causar alguma lesão à ordem pública, à ordem econômica, à saúde, à ordem jurídica, há essa possibilidade de você retirar a eficácia dessa decisão até o trânsito em julgado. Então, me parece, professor Medina, que esse é um mecanismo importante que o Poder Judiciário tem de fazer essa contenção. Então, os tribunais de justiça, a presidência dos tribunais de justiça, tratam disso quando nós temos uma decisão dessa natureza de primeiro grau. E o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal tratam disso na esfera constitucional e infraconstitucional, quando essas decisões elas provêm decisões ainda não definitivas, provém dos respectivos tribunais. Me parece que esse é um instrumento importante para que o Poder Judiciário faça essa autocontenção, e não sei o que o senhor pensa a respeito disso. Isso é muito interessante mesmo. Eu também tenho pensado muito nisso. Nesse caso, a observação do senhor, doutor Rodrigo, é muito pertinente, porque fala de um modo como, através da suspensão da suspensão de liminar, suspensão de segurança, etc. Bom, suspensão de segurança é um pouco mais restrita, né? Mas o poder, no caso, a presidência do tribunal e assim também a presidência de outros tribunais superiores suspende efeitos de decisões proferidas por órgãos de instância inferior, chamemos assim. E há também nesse contexto, aquela preocupação que a gente tem, e me parece que de algum modo o senhor já abordou isso também, com a autocontenção do próprio Supremo Tribunal Federal em, entre aspas, não, como alguns costumam dizer, invadir outras esferas, né? Outras esferas de outros órgãos de outros poderes. Então, alguns dizem assim, mas o Supremo Tribunal Federal invadiu a esfera de atuação do Poder Executivo. O Supremo Tribunal Federal invadiu a esfera de atuação do Congresso Nacional.
Na verdade, e alguns diriam, o Supremo deveria se conter, né? Se valer dessa autocontenção perante os demais órgãos, né? Na verdade, em situações em que normalmente o Supremo Tribunal Federal vem sendo provocado ao longo do tempo, né? O que a gente percebe é que há a necessidade de atuação do Supremo Tribunal Federal para ver sendo respeitada a Constituição Federal, né? Então, numa ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, né, não há invasão indevida do âmbito de atuação do Poder Legislativo ou do próprio Poder Executivo, em se tratando, sei lá, de uma medida provisória, depois convertida em lei, não há uma invasão do Poder Judiciário, né, no âmbito de atuação de outros poderes. Eu tenho me preocupado muito com esse tipo de questão, porque isso tem sido discutido aí em vários ambientes, né, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal estaria se excedendo e atuando em detrimento de outros poderes, quando, na verdade, não é assim. Então, a própria Constituição Federal, aprovada pelo Congresso Nacional, né, cria instrumentos e impõe ao Supremo Tribunal Federal instrumentos em que o Supremo inevitavelmente, ele tem que atuar, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, o grande desenvolvimento que experimentou nos últimos anos, sobretudo em anos recentes, o mandado de injunção na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né? Primeiro, aquela postura mais concretista do Supremo Tribunal Federal, em ele não apenas se conter, né, em proclamar a mora legislativa, mas indo além, tomando medidas, né, que poderiam tornar concretos os direitos fundamentais que, não fosse a decisão do Supremo, não seriam efetivados, né? Mais recentemente, a Lei 13.300 disciplinou o procedimento do mandado de injunção e previu textualmente a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal atuar dessa maneira, né? Então, tem havido, lamentavelmente, uma discussão, a meu ver, equivocada quanto ao âmbito de atuação do Poder Judiciário. Uma coisa é o ativismo, e nesse exemplo que alguém enviou agora há pouco aí, quanto à atuação do Poder Judiciário revisando todos os contratos, sem dúvida alguma, né, o Poder Judiciário não está autorizado a revisar todos os contratos, pura e simplesmente porque está acontecendo, lamentavelmente, a pandemia da coronavírus. E, em muitos desses casos, né, uma liminar ou uma decisão qualquer significará, sim, ativismo, né? Porque o magistrado haverá de respeitar esses parâmetros que estão previstos na lei, sob pena de, a pretexto de corrigir um problema sofrido por uma das partes envolvidas no contrato, criar um problema para outra parte no contrato. Então, isso é uma coisa. Ativismo é uma coisa. Outra coisa é a gente reconhecer que, de acordo com a nossa Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal e assim também o Poder Judiciário, isso é uma característica bem peculiar do Brasil, né? Porque muitas vezes aqui no Brasil, a gente tem o costume de comparar o sistema brasileiro com o sistema estrangeiro e, em muitas situações, não batem, né? Aqui no Brasil, eu não sei exatamente o número preciso, mas certamente a gente tem ali em torno de 16 mil, 17 mil juízes no Brasil. E no direito brasileiro, todos os juízes devem aplicar a Constituição, né? Lá atrás, aplicar a Constituição Federal era considerado, esse ato do magistrado era considerado uma postura ativista. Isso era considerado ativismo judicial. Mas isso já passou há muito tempo. Hoje, né, me parece que é pacífico entre nós que os juízes, né, têm que aplicar a Constituição. Todo mundo reconhece a força normativa da Constituição. Então, o juiz pode considerar um dispositivo do Código Civil, por exemplo, contrário a uma disposição constitucional e, por isso, deixar de aplicar aquele dispositivo do Código Civil. E nisso, o Judiciário não está desrespeitando o Poder Legislativo, né? Então, quando o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele decreta nulidade, ou ele declara, melhor dizendo, a nulidade de uma disposição contida em uma medida provisória, porque viola a Constituição, ou em uma liminar suspende os seus efeitos, né? O Supremo Tribunal Federal não está invadindo a esfera de atuação do outro poder. O artigo 102 da Constituição Federal estabelece que ao Supremo incumbe a guarda da Constituição. Então, no contexto brasileiro, esses três órgãos, né, que a Constituição chama de poderes, esses três poderes, que na verdade são órgãos que integram um poder uno e indivisível, eles se submetem ao ordenamento jurídico, e quem vai dizer o sentido da Constituição, né,
é o Supremo Tribunal Federal. Então, o que pode suceder, e de fato sucede algumas vezes na história, na relação entre esses órgãos que compõem esse organismo, né, que é esse aparato estatal brasileiro tão complexo, é que haja reações legítimas por parte dos outros entes. Então, por exemplo, se o Supremo Tribunal Federal declara que determinada regra é inconstitucional, isso não impede que o Poder Legislativo crie uma outra regra, né? Isso aconteceu, aliás, é um exemplo interessante, inclusive, de judicialização de temas que antigamente não eram temas jurídicos. Eu não sei se todos que estão nos assistindo aqui se lembram do problema da vaquejada, né? A vaquejada, que para alguns é algo cultural, para outros é um esporte, né? Foi levada ao Supremo Tribunal Federal. Se discutiu no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade da vaquejada, né? E no julgamento dessa